pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal Física Sem Mistérios. Professor João Paulo aqui falando com vocês. E nesse nosso vídeo de hoje a gente vai falar uma rapidinha aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, dos alunos aí que estão aí dando início aí ao estudo da física, estudo dos movimentos, né? E geralmente tem-se muita dúvida, né, em qual forma utilizar quando a gente fala sobre equação geral do espaço, quando a gente fala sobre espaço, tanto em movimentos uniformes quanto em movimento uniformemente variado, tá? Parece que são duas formas. Então, a gente vai ver que não são duas formas, é apenas uma que é adaptada a cada circunstância, ok? Então, olha só, quando a gente fala sobre equação geral do espaço em movimentos uniformes, tá? A gente tem que espaço ele é dado pelo espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? Vamos se ater a essa equação aqui toda, ok? Então, olha só, gente. Quando a gente tem o nosso movimento, deixa eu ver aqui a caneta aqui, quando a gente tem aqui o nosso movimento uniformemente variado, o que caracteriza o movimento uniformemente variado? Tá? Ele possui, o movimento para ser uniformemente variado, ele tem que ter uma aceleração, certo? Por quê? Porque para ser um movimento uniformemente variado, ele tem que ter variação de velocidade. O movimento uniformemente variado tem variação de velocidade. E o que faz a velocidade variar no movimento? É a aceleração. Não tem nada a ver com variação de espaço. Movimento, independente dele ser movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, o meu espaço, tá? Meu S vai ser sempre diferente. Num instante, vai ser sempre diferente no instante seguinte. Ok? Então, o meu espaço, quando o meu tempo é igual a 1, vai ser diferente do meu espaço quando o meu tempo for igual a 2. Então, a posição de um instante anterior, ele vai ser sempre diferente do instante posterior. Isso tanto faz se o movimento é uniforme ou o movimento uniformemente variado. Agora, velocidade é diferente. No movimento uniforme, a minha velocidade é constante. No movimento uniformemente variado, a minha velocidade não é constante. Ela varia em função do tempo. Então, no meu movimento uniformemente variado, a minha aceleração ela tem que ser diferente de zero. Ou seja, tem que ter uma aceleração. Já a minha velocidade, como eu acabei de falar, a minha velocidade no instante ela também vai ser diferente da velocidade do instante seguinte. Ou seja, a minha velocidade inicial, que aqui eu estou botando como V0, mas tem livros que botam VI, tem livros que botam V1, isso aí vai depender de cada livro, tá? Cada autor. Tá? O importante é saber que a velocidade inicial no movimento uniformemente variado é diferente da velocidade final, que aqui eu vou dizer que é V, ok? Já no meu movimento uniforme, como o nome diz, o movimento é uniforme. Então, a minha aceleração ela é igual a zero. Ela não tem aceleração, a minha aceleração é igual a zero. E a minha velocidade inicial, a minha velocidade no instante, ela vai ser sempre igual à minha velocidade no instante seguinte. Ou seja, ela não vai variar. Eu digo que a minha velocidade aqui, no caso, a minha velocidade, ela é o quê? Constante. Constante. Ok? Então, minha velocidade no movimento uniforme ela é constante, velocidade final é igual à inicial e a minha aceleração sempre igual a zero. Eu não tenho aceleração neste tipo de movimento. Já no movimento uniformemente variado, eu tenho a minha aceleração diferente de zero, ok? E a minha velocidade inicial ela é diferente da minha velocidade final, certo? E a minha velocidade não é constante. E o espaço, independente de um ou outro, está sempre variando. Então, gente, se eu pegar essas condições aqui e adaptar a minha equação geral, eu tenho que no meu movimento uniformemente variado, certo? Eu tenho que meu espaço, a minha equação geral do espaço seria igual ao espaço inicial mais a minha velocidade inicial vezes o tempo mais a minha aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a equação geral do movimento, a equação geral do espaço no movimento uniformemente variado, ok? Já no meu movimento uniforme, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma aceleração igual a zero.
se eu tenho a minha aceleração igual a zero, aqui, nesse termo da equação aqui, isso aqui meu vai ser igual a quanto? Isso aqui meu vai ser igual a zero. Aqui, isso aqui meu é igual a zero. Certo? Que a minha aceleração é igual a zero. Eu não tenho variação de velocidade, o movimento é uniforme. Tá? Então a minha aceleração é igual a zero. Então quando eu tenho a aceleração igual a zero aqui, essa grandeza aqui vai para zero. Zero vezes qualquer coisa dá zero. E zero dividido por qualquer coisa também dá zero. Então esse termo aqui não existe. Isso aqui vai ser igual a zero. Então quando eu vou reescrever a minha equação do movimento uniforme, o que eu tenho? Eu tenho que S é igual a S0 mais V0 vezes T mais zero. Quando eu não preciso botar mais zero aqui, eu deixo a minha equação do jeito que ela está. Ou seja, S é igual a S0 mais V0 vezes T. Só que tem também um detalhezinho aqui. A minha velocidade final é igual à minha velocidade inicial, ou seja, ela é constante. Como ela é constante, então ela é igual. Então, para diferenciar uma da outra, esse meu V0 aqui eu chamo só de V. Então, eu tenho no final que, no movimento uniforme, a equação do espaço ela é igual a S0 mais VT, que é o famoso, aí os professores costumam falar, né, aí para os alunos, que é o famoso sorvete. S é igual a S0 mais VT. Tá? Então, na verdade, não são duas equações para serem decoradas, é apenas uma. A equação geral é essa daqui, todinha aqui, ó, que cara de ser igual à equação do movimento uniformemente variado. Só que no movimento uniforme, como não tem aceleração, este terceiro termo aqui da equação se torna zero. Então, eu não preciso reescrever esse termo aqui, tá? Deixa ela do jeito que está, ok?